O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: Que estais procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e o seguiram a Jesus. Ele foi logo encontrar seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Segure firme a Bíblia que você traz na sua mão e vamos cantar: Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Cante rezando. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão a palavra, Senhor. Onde mais? e no meu coração. As mulheres cantando: Fala, Senhor. Fala, Senhor. Canta forte. Preciso ouvir tua voz. Eis aqui o Tua serva. Fala, irmão, na palavra, Senhor. Onde mais, mulher? Meu coração. Vamos agora cantar os homens bem forte. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala do irmão na palavra, Senhor, Onde mais, homem? e no meu coração. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, A nossa família vossa é. a minha família vossa é. Sentados, todos aqueles que têm lugar aqui na nossa amada Igreja Matriz, missa pelas famílias, vamos tirar, portanto, algumas diretivas da palavra do Senhor para as nossas vidas e para as nossas famílias. Primeira diretiva esta noite, abra sua Bíblia comigo na primeira leitura que foi tirada hoje da primeira carta de São João, capítulo 3. Eu quero ler com você o versículo 8.
1 João, capítulo 3, versículo 8. Olha o que ou a quem nós nos tornamos semelhantes quando cometemos pecado, quando saímos da graça, quando desobedecemos aos mandamentos. É a palavra do Senhor que está dizendo. Aquele que comete pecado é de quem? Podem falar mais forte. Aquele que comete o pecado é do? Porque o diabo é pecador desde o princípio. Vejam, todas as vezes que nós cometemos o pecado e mantemos a nossa alma no pecado, ou seja, não procuramos fazer a confissão imediatamente, principalmente se esse pecado é um pecado mortal, é um pecado grave, ou não procuramos na impossibilidade da confissão fazer um bom ato de contrição perfeita, nós permanecemos nas garras do diabo. E aqui não tem meio termo, não dá para ficar alisando muito, não dá para ficar apaziguando muito as coisas, porque é a palavra de Deus que está dizendo. Aquele que comete o pecado é do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Já disse em outras oportunidades, apoiado nos santos da igreja, evidentemente, que toda alma, se nós tivéssemos oportunidade de ver uma alma em estado de graça, nós nos encantaríamos e correríamos, inclusive, o risco de querer adorá-la pensando que fosse Deus. Tamanha a beleza, tamanho o esplendor de glória de uma alma em estado de graça. Mas há um outro lado da moeda também. Se nós tivéssemos a oportunidade de ver uma alma fora da graça, em pecado mortal, nós nos assustaríamos terrivelmente, né? Se num belo dia nós nos dessemos conta do desastre que é uma alma fora da graça de Deus, e nesse caso para nós que não leva a sério os sacramentos, que não procura comungar bem, que não é devoto de Nossa Senhora, que não leva a sério a vida de fé, a religião, nós nos assustaríamos. Seria pavorosa a visão que nós teríamos de nós mesmos. E veja a palavra de Deus nos ensinando, esclarecendo isso aqui. E a segunda parte do versículo. Para isto, olha na sua Bíblia, é que o Filho de Deus se manifestou. 2 pontos. Para quê? E olha que quando a Bíblia diz o Filho de Deus se manifestou, quer dizer que ele apareceu entre os homens, que ele assumiu a forma humana em tudo, menos no pecado. É São João que escreve esta carta, ou pelo menos um discípulo seu. E se nós estamos lendo na linha daquilo que São João escreveu, lá no Evangelho dele, no capítulo 1, versículo 14, ele vai dizer: o Verbo se fez carne, isto é, o Verbo assumiu a condição humana e habitou entre nós. Então, quando São João diz aqui na primeira carta, para isto é que o Filho de Deus se manifestou, isto é, para isto que ele desceu do céu e apareceu entre nós, e habitou entre nós, e passou entre nós, e morreu na cruz do Calvário, e ressuscitou no terceiro dia. Para quê? Vamos ler todos juntos o que está aí? 1, 2, 3, todos. Para destruir as obras do diabo. Eu não senti muito forte, não. Acho que vocês não estão trazendo a Bíblia, gente, ou não estão guardando bem a leitura no coração. Vamos ler de novo? Tá? 1 João 3, 8. Eu vou ler a primeira parte e a segunda você leia comigo, bem forte. Para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Foi para fazer bonitinho? Foi para ensinar para nós que nós temos que ser
ecologistas, pacifistas e ecumenistas? Foi para dizer para a gente continuar no nosso mundinho, na nossa vidinha cômoda e fácil? Para que o Filho de Deus se manifestou? Para destruir as obras do diabo. E quais são as obras do diabo? Primeiríssima, o pecado. O pecado. Se nós voltamos nas Sagradas Escrituras, livro do Gênesis, capítulo 3, nós vamos ver que o demônio realiza quando desce até o jardim, ou seja, quando vem em direção ao ser humano, que Deus criou, a sua imagem e semelhança, é seduzi-lo e levá-lo ao pecado, como ele já tinha feito na rebelião que aconteceu no mundo angélico, presidida por ele, encabeçada por ele. Assim, ele também vem presidir a mesma rebelião, a mesma revolução entre os homens. Primeiro, porque o diabo sabe o que nós não podemos ver, o diabo pode ver muito bem. O resplendor da imagem de Deus que brilha em cada um de nós. E ainda mais o resplendor de graça e de glória antecipada, começando pelo batismo e nos outros sacramentos. Portanto, se tratando do inimigo, não tem o que dialogar, não tem o que conversar, porque ele nos odeia. E se nós brincarmos, e se nós bobearmos, ele nos derruba. Ele nos leva ao pecado. E é claro que com o pecado, o mal e a morte entram no mundo. Tanto que a Sagrada Escritura vai dizer no Antigo Testamento que o último inimigo a ser vencido será a morte. Porque o mal e o pecado já foram vencidos, a morte também, por antecipação, na cruz do Calvário. Mas o pecado e o mal seguem sendo vencidos nas nossas vidas, quando nós levamos a nossa fé católica a sério, quando nós somos pessoas que vivem os sacramentos e de um modo cada vez mais consciente, frequente e abrasado. Eu estava hoje assistindo um programa chamado O Brasil Paralelo, onde eles ensinam a história que não é ensinada nas escolas, que não nos foi ensinada, em alguns casos por omissão, em outros por maldade, por mentira. Então, eles contam a história do jeito que ela deve ser contada, E onde eles vão buscar o começo do Brasil, se nós podemos dizer assim. Lá no século VIII, quando a Europa e principalmente a Península Ibérica, onde está Portugal, lutava para conservar a fé e expulsar os sarracenos, os muçulmanos, que já tinham invadido praticamente toda a península. E que bonito, porque toda a reconquista, depois vocês procurem saber sobre Nossa Senhora de Covadonga, começa graças a Nossa Senhora. Nossa Senhora na Baía de Lepanto, Nossa Senhora às portas de Viena, na Áustria, Nossa Senhora na Península Ibérica é a grande defensora, é o grande baluarte da cristandade. E ali eles começam a falar de uma ordem muito envolvida, segundo o que dizem por aí, e não segundo o que ela é de fato, mas no misticismo, numa superstição, numa especulação e até mesmo numa maldade
a chamada Ordem dos Templários. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Mas o que eu achei curioso, e nós devíamos levar a nossa vida de família, de cristãos, na perspectiva em que eles levavam a sua vida, a sua entrega a Deus, Nosso Senhor. Eles defendem a fé, né? Eles vão combater em nome da fé. E eles faziam o voto de castidade, faziam o voto de obediência e tinham um voto muito bonito e muito pertinente, que era o voto de não recuar em campo de batalha. Não recuar, jamais. O templário não podia dar meia volta e fugir da guerra. Ou ele vencia, ou ele entregava no campo de batalha a sua vida, porque ele fazia um voto diante de Deus, de jamais recuar em campo de batalha. Tanto que os templários foram o terror dos sarracenos, o terror dos muçulmanos, porque eles não recuavam em campo de batalha. Ou eles venciam, ou eles entregavam a vida. E os sarracenos sabiam muito bem disso. E eu pensava, meu Deus, precisamos fazer o voto de não recuar em campo de batalha, porque um voto é uma coisa muito séria. Um voto é uma coisa muito séria. Assim como uma promessa e como um juramento. É algo muito sério. Tanto que quem transgride peca gravemente contra o primeiro e o segundo mandamento da lei de Deus. Mas bastaria um propósito para nós, dentro de nossas casas, no decorrer de nossa vida, sabendo que essa vida cristã, ela é um constante combate. Saibamos que se de nossa parte não combatemos, o demônio da parte dele combate o tempo todo contra nós. Dom Bosco, cujo dia nós vamos celebrar, dia 31 de janeiro, em pleno cerco de Jericó, não descansava, trabalhava muito. Um dia da semana dele, ele não dormia. Ele virava à noite, ele fazia uma vigília fazendo os seus trabalhos. E alguém perguntou para ele, mas o senhor não descansa, o senhor não tira férias? E ele respondeu, o dia que o demônio descansar e tirar férias, eu também tiro férias. O simples fato de nós não levarmos a sério a nossa vida, dizer, não, eu não vou entrar nesse combate porque ele não é para mim, não significa que o demônio não nos esteja combatendo o tempo todo. E ele não joga para perder. Se nós marcamos bobeira, ele nos derrota, ele destrói as nossas famílias, ele coloca as nossas almas à perdição. Mas que bonito seria se nós assumirmos esse propósito de não recuar em campo de batalha, jamais. Santa Teresinha, um dia brincando na sua casa, vocês sabem que na história da igreja tiveram santos que nunca cometeram pecado mortal. Padre Pio, entre outros. Santa Teresinha é um desses santos. E ela foi até o quartinho da sua casa, em que ela conta isso nas memórias, e ela viu alguns demônios, se eu não me engano eram 3, ela se assustou assim. Isso é só para santo, né? Se o santo se assusta, imagine nós, se acontece uma coisa dessas. Então que nunca aconteça, e que ninguém pague para ver, né? Mas diz ela que percebeu que na verdade eram eles que estavam correndo dela. E ela vai atrás para ver para onde eles estavam indo. E quando ela aparecia, eles fugiam dela. E Santa Teresinha recebe por uma locução interior mais tarde que os demônios temem uma alma em estado de graça. Uma alma em estado de graça é temida pelo demônio. Por isso que quando as pessoas chegam, estou preocupado, que podem ter feito um feitiço, qualquer coisa, jogado uma praga, qualquer coisa para minha família, porque as coisas não estão indo bem. A primeira coisa que eu pergunto,
Você está levando sua vida de fé a sério? Você tem se confessado com frequência, tem comungado bem, tem participado bem da Santa Missa? Porque uma alma nessas condições, em condição de graça de Deus, ela não tem o que temer. Ela não tem o que recuar em campo de batalha. E que bonito se nós tivéssemos esse propósito. Não precisa ser voto, não precisa ser promessa, não precisa ser juramento, mas um propósito. Propósito bonito para 2018, né? Não vou recuar em campo de batalha. A esposa que de repente vê que o inimigo está tentando levar o marido dela, seja pela bebida, pela sensualidade, pela brutalidade, etc., ela não desanima, ela diz: eu não vou recuar em campo de batalha. Eu não vou recuar. Eu vou conservar a minha alma nos mandamentos de Deus, na graça de Deus. O marido que vê a mesma coisa a respeito da esposa, né? Gente, vocês pensem uma coisa, vou dizer para vocês: se é trabalhoso para uma mulher cristã, um marido que não é cristão, que é um ímpio, eu digo para vocês, é dobrado o trabalho de um marido que tem uma mulher ímpia. Vocês não têm noção do que é uma mulher ímpia dentro de uma casa e um marido cristão. Se as mulheres combatem, pelos maridos lutam, e eu sei que lutam, irmã, não queira saber o que é um marido que luta dentro de uma casa por causa de uma mulher ímpia. Porque geralmente a mulher ímpia, ela tem espírito de dominação com ela. Ela é uma Jezabel dentro de casa. O homem não. O homem, ele acaba dizendo: às vezes que você não me incomoda, vai lá, ele vai. Na maioria das vezes. Toda regra tem a sua exceção, mas a mulher, geralmente, ela é dominadora. Geralmente, ela traz com ela, a mulher ímpia, um espírito de Jezabel. Uma atmosfera sobrenatural, preternatural de Jezabel. Mas seja qual for a circunstância, dentro de casa, do lar, dos pais também em relação aos filhos, dos filhos em relação aos pais, porque tem filhos, antes, o natural, vamos dizer, deveria ser assim, né? O pai brigando, lutando para colocar o filho nos caminhos do Senhor. Mas tem acontecido muitas das vezes que os filhos sofrem porque os pais tentam tirá-los do caminho do Senhor, da graça do Senhor. Mas seja qual for a situação, que bonito seria se, apoiados nessa palavra e nesta certeza, foi para isto que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. E de fato, Jesus é o vencedor, o diabo é o perdedor. Mas é como aquelas decisões de alguns campeonatos por aí. Isso aconteceu com o meu time algumas vezes ano passado, né? O Flamengo, tem a partida de volta, mas está ganho, pode perder. Eu nunca vi isso, né? Ganhar perdendo, uma coisa meio doida do futebol, mas pode perder, que mesmo assim sai vitorioso. Então para que entra no campo? A regra é essa, precisa entrar no campo. Mas às vezes dá uma bobeada, o que acontece? O que poderia ser uma derrota de 2-1, vai um lá, faz o terceiro gol, e aí é uma derrota definitiva. Nossa, mas eu já não estava com a partida ganha? Mas você bobeou e você perdeu. Na nossa vida de fé, se tratando da salvação da nossa alma, é mais ou menos assim. A partida já está ganha, mas nós precisamos entrar em campo e combater com honra, e jogar com honra, e lutar com honra, até o último momento. Aí não vai ser o apito que vai soar, né? Vai ser a trombeta do anjo que vai anunciar a vinda de nosso Senhor, a vinda gloriosa. É naquele momento que nós vamos poder, enfim, respirar e descansar. Porque enquanto durar esta vida, durará o nosso combate.
Mas nós temos uma certeza que enquanto estivermos com nosso Senhor e na sua graça, nós não estaremos do lado derrotado. Mas se sairmos da sua graça, passamos para o lado derrotado. Eu gostaria de apresentar para vocês esse propósito muito bonito, de não recuar em campo de batalha. Peçamos essa graça para Nossa Senhora hoje, que Nossa Senhora renove em nós essa graça. Eu não vou recuar em campo de batalha. Assim como os templários se tornaram o terror dos sarracenos por causa desse voto, tenha certeza que nós também podemos nos tornar o terror dos demônios, o terror do inimigo, seja ele quem for, visível ou invisível, se também levarmos muito a sério, com a ajuda de Nossa Senhora, com a ajuda da graça poderosa de Deus, esse propósito de não recuar em campo de batalha. Amém? Para falar alguma coisa do Evangelho que nós lemos, acabamos de ouvir no dia de hoje também. Que bonito, a missão de São João Batista, ela segue se cumprindo com toda a força. Ele não só aponta o Cordeiro, diz que Jesus é o Cordeiro, mas entrega os seus discípulos a nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu já disse para vocês que quando um padre comparece diante de Deus para o juízo particular, ele vai ter que prestar conta das almas que foram colocadas sob o cuidado dele. Tanto que, quanto mais, é um verdadeiro desastre, né? As pessoas que olham apenas o status, apenas o bônus, a coisa bonita, né? Quanto mais um sacerdote, ele vai sendo elevado na hierarquia, é claro que ele vai sendo enriquecido com muitas graças de Estado, mas a responsabilidade dele aumenta. Porque se um padre pobrezinho tem que dar conta das almas de uma paróquia, imagine um bispo. Imagine o Papa. Mas deixa eu dizer para você, que quem assume um estado, uma condição na sociedade humana também tem que dar conta daquele estado. Um professor, ele tem que dar conta da sua missão em relação aos alunos. É claro que o professor não deve fazer aquilo que o pai e a mãe devem fazer, mas ele deve fazer aquilo que é próprio de um professor. Assim como alguém que trabalha na área da saúde, um médico, não só de cuidar da saúde corporal, mas do estado daquela alma. Por isso é um terror, me apavora quando eu fico sabendo por aí que há médico, chefe de enfermagem. Aqui, graças a Deus, não tem acontecido, mas em outros lugares eu ouço os padres dizendo que não permitem o padre entrar para ministrar o sacramento da unção nos últimos momentos daquela alma. Isso é desastroso, porque ele vai ter que dar conta. Se o padre pode ir, deve ir e não vai, ele vai dar conta. Mas se o padre chega e é impedido de entrar, quem impediu de entrar vai dar conta daquela alma se ela for para o inferno. Se já é complicado dar conta da nossa alma diante de Deus, imagina dar conta da alma do outro. Mas quem é pai e quem é mãe já está entendendo onde eu quero chegar, né? Quando um pai e uma mãe comparecer diante de nosso Senhor Jesus Cristo enquanto juiz, vai deixar o filme da vida passar. A mulher vai ver o filme da vida dela, o marido, né? Você rezou muito texto mesmo, você, você te aqui nessa parte, tá? Mas acho que é uma hora que Jesus olhar, né? E o seu marido? Qual foi o teor da sua luta pela salvação dele? E a sua esposa? Onde estão
os seus filhos, aquelas almas que eu coloquei sob os seus cuidados, para você ensinar a religião, para você catequizar, para você conduzir ao caminho da salvação. E sabe o que vai ser mais trágico? Vai ser olhar a montoeira de graças que Deus derramou sobre nós. Graças sensíveis. A graça está aqui, é só fazer isso. E que nós acabamos desperdiçando. Quem assiste muita novela desperdiça a graça. Quem se deixa levar pela mentalidade do mundo desperdiça a graça, fica cego, não reconhece, porque vai ter sempre aquela vozinha imunda, demoníaca, dizendo: você merece ser feliz, para que sofrer tanto? Vai viver sua vida. Mas e se a igreja estiver errada em tudo que ela faz, hein? Como que você vai terminar a sua vida vivendo infeliz, sofrendo desse jeito? Meus queridos, o demônio age exatamente assim. E não vão faltar advogados, situações que ele vai colocar para mostrar, tá vendo? Vai por esse caminho mesmo, para que sofrer? O Evangelho também nos coloca, portanto, diante de uma grande responsabilidade, né? E vejam o efeito que lindo que é. São João Batista entrega Santo André e São João, aqui não fala, mas é São João, porque ele que escreveu o quarto Evangelho. São João fala dele num tom muito discreto, para nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Santo André vai encontrar o seu irmão, quem era irmão de Santo André? São Pedro. E vai dizer: encontramos o Messias. Ele vai levar também São Pedro até nosso Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos quem é São Pedro para nós hoje. Nós sabemos bem da envergadura, do grau de glória de São Pedro no céu. Isso para nós entendermos o papel da educação católica, o papel da família católica na educação, na formação das futuras gerações. Gente, por que o demônio e por que aqueles que a primeira leitura chamou de filhos do diabo tramam contra a família? E eu não estou falando de qualquer família, mas da família católica. Católica. Não pelejam contra qualquer família, mas contra a família católica, porque sabe muito bem o estrago que uma família católica, que um lar católico abrasado de fé, esperança e caridade pode fazer nas obras do diabo. Que Nossa Senhora nos ajude. Vamos terminar essa homilia cantando o mesmo refrão e a mesma estrofe da semana passada. Quem se lembra? Ré maior, a gente reza com ele. Tudo seria bem melhor se Natal não fosse um dia, e se as mães fossem Maria, e se os pais fossem José, e se a gente parecesse com Jesus de Nazaré. Fecha os seus olhos e canta para você. Estou pensando em Deus. Estou pensando no amor. Bem forte. Estou pensando em Deus. Estou pensando no amor. Mais uma vez. Tudo seria bem melhor se o Natal não fosse um dia, e se as mães fossem Maria, e se os pais fossem José,
E se a gente parecesse com Jesus de Nazaré. Estou pensando em Deus. Estou pensando em Deus. Estou pensando no amor. Estou pensando em Deus. Estou pensando no amor. Agora vamos devolver a nossa resposta à palavra de Deus em oferta da nossa vida, da nossa disposição, do nosso desejo de ser melhor, e também as nossas ofertas materiais em favor da paróquia e do reino de Deus em Franco da Rocha. Vamos cantar o canto do